Mesmo que com uma recepção inicialmente mista, sobretudo entre a crítica e os fãs dos quadrinhos, Constantine, a adaptação de 2005 da HQ Hellblazer, foi cada vez mais conquistando o afeto do público, até dos mais puristas que não aceitaram as diversas diferenças entre o filme e o material-fonte. Eis que quase 20 anos após o seu lançamento, foi anunciado que uma sequência estaria em produção, contando com o retorno do diretor Francis Lawrence, do roteirista Akiva Goldsman e do ator principal, Keanu Reeves. Ainda não há detalhes sobre o enredo, escalação de elenco e tampouco uma data de lançamento, mas é fato que uma sequência já era desejada desde 2005, sobretudo quando levamos em conta a cena pós-créditos, que muitos deixaram passar batido. Nela, vemos o retorno do personagem Chas Kramer, interpretado por Shia LaBeouf, mas em forma de anjo. Dito isso, qual seria o próximo passo na jornada de John Constantine? Como uma sequência poderia se igualar ou até mesmo superar o seu antecessor? E com um novo filme saindo, seria essa uma oportunidade de trazer maior fidelidade aos quadrinhos? É o que vamos debater no vídeo de hoje. Mas antes de continuarmos, considere curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda e promove a frequência de vídeos. E caso queira contribuir para a discussão sobre a obra, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Agora, sem mais delongas, voltemos ao vídeo. Por mais que existam apreciadores e fãs devotos do DCU, ou do Snyderverse, se preferir, é fato que a falta de planejamento e ânsia por alcançar o universo do MCU e o tom de inconsistência das obras tornaram o universo cinematográfico da DC em um caos que, com o lançamento de Aquaman 2, O Reino Perdido, encontrou seu trágico fim. Sob a nova direção de James Gunn, é esperado que a DC recupere o prestígio que outrora tivera na sétima arte, com clássicos como Superman no filme e as versões do Batman de Tim Burton e Christopher Nolan. Toda nova produção, seja no cinema, nos games, nas animações e séries de TV, deverá contar com o aval de Gunn para conferir maior coesão no novo universo da DC, tanto na linha cronológica quanto na qualidade em geral de cada produção. Dito isso, enquanto o universo canônico está sendo preparado, a DC não esqueceu dos sucessos que obras mais independentes e autorais como Coringa e The Batman fizeram, sendo essas alocadas para o chamado selo Elseworld. A ideia é promissora, pois poderá conferir maior liberdade para os realizadores que não estarão presos às exigências comuns em universos cinematográficos e suas complexas linhas do tempo. E é justamente nesse selo Elseworld que será alocada a sequência de Constantine. Desde o lançamento em 2005, o diretor Francis Lawrence deseja dar continuidade à sua visão do universo criado por Alan Moore, Stephen Bissett e John Ridgway. Porém, a recepção morna da crítica e uma bilheteria modesta não foram suficientes para convencer a Warner a dar o sinal verde para um segundo capítulo. Nesse meio tempo, houveram tentativas de criar uma adaptação live-action da Liga da Justiça Sombria, tendo John Constantine como um de seus personagens centrais, e uma série de TV que se passava na mesma linha do tempo de Arrowverse, mas que durou apenas uma temporada. As esperanças estavam perdidas, até que em 2020, o ator Peter Stormare, que viveu o antagonista Lucifer, divulgou nas redes sociais que a sequência de Constantine estaria sendo desenvolvida. Porém, apenas 2 anos depois disso, que a Warner enfim divulgaria a existência do projeto, contando com o retorno de Keanu como John Constantine. A última atualização veio em outubro de 2023, quando Francis Lawrence, diretor do filme original, divulgou que o roteiro ainda precisava ser escrito e que estavam esperando o fim da greve dos roteiristas para dar andamento ao projeto. Além disso, uma notícia que animou os fãs ainda mais foi que o diretor deseja tornar a sequência em um filme classificação indicativa R, que no Brasil seria equivalente para maiores de 18 anos. Na verdade, essa era a intenção desde o primeiro filme. Porém, temendo uma baixa bilheteria devido à classificação indicativa, a Warner decidiu jogar seguro em uma classificação para maiores de 12 anos. E devido a isso, todo o clima de terror, sobrenatural e violência precisaram ser amenizados. Felizmente, isso não veio a prejudicar drasticamente a qualidade do filme de 2005. Mas é inegável que, se sua sequência seguir um caminho mais adulto e sombrio, poderemos ter uma obra com maior liberdade criativa, mais impactante e também mais fiel às HQs. E falando nisso, chegamos a um dos pontos mais polêmicos de Constantine nos cinemas, sua fidelidade aos quadrinhos. Falando do óbvio, é evidente que o personagem britânico, loiro e com visual inspirado no músico Sting, em nada se assemelha ao ator Keanu Reeves, libanês de criação canadense e cabelo preto. Além disso, a localização da história, que se passa em Los Angeles, nos tempos modernos, e não na Grã-Bretanha, também conferiu um aspecto visual e cultural bastante distinto do que os fãs estavam esperando. Ainda assim, muitos dos principais elementos dos personagens de John Constantine foram mantidos na versão, como seu sarcasmo, seu vício por cigarros e seus traumas de infância envolvendo sua conexão com o sobrenatural. Para isso, os realizadores se inspiraram em um dos arcos mais icônicos do personagem nos quadrinhos, Hábitos Perigosos, de 1995, que mostra John combatendo um câncer de pulmão causado pelo cigarro e que o levará direto
direto ao inferno, caso ele não encontre uma maneira de reverter a sua situação. Além dele, o roteiro traz elementos e personagens e outros arcos importantes, como o Papa Meia-Noite, vindo das HQs Pecados Originais e interpretado nos cinemas pelo ator Digimon Houson. Dessa forma, vemos que por mais distintos que sejam os rumos e a caracterização do filme de 2005, ainda há referência e reverência suficientes ao material original em sua concepção, e isso pode ser ainda mais explorado em sua sequência. Ainda não há qualquer notícia sobre qual arco dos quadrinhos servirá de inspiração, e tendo em vista que o roteirista Akiva Goldsman também está trabalhando na sequência de Eu Sou a Lenda, pode demorar um pouco até termos um roteiro pronto. Mesmo assim, há arcos excelentes que podem ser explorados no cinema, inclusive conectando o universo de Constantine com o de outros personagens icônicos da DC, como o Monstro do Pântano em Pecados Originais, ou a adorada personagem Zatanna, surgida no universo do Batman e que se tornou um dos pares românticos de Constantine em suas participações nos quadrinhos da Liga da Justiça Sombria. Voltar-se mais ao universo dos quadrinhos, sem dúvida seria uma ótima maneira de criar um argumento para Constantine 2, mas o filme também precisa ser fiel ao que foi estabelecido por seu antecessor. Dessa forma, a sequência precisa levar em consideração os personagens, seu papel no universo e os destinos que tiveram no final do longa de 2005. No caso do próprio John Constantine, vemos que após conseguir a sua redenção através do auto-sacrifício que o levaria ao céu, e ao mesmo tempo conseguir uma nova chance na Terra, quando o próprio demônio retirou o câncer de seu pulmão, o protagonista demonstra uma mudança de postura quando, na última cena, ao invés de pegar um maço de cigarros, ele coloca na boca um chiclete, na busca por largar o seu vício. O cigarro é inegavelmente um dos elementos mais característicos do personagem nos quadrinhos e é provável que esse vício retorne no filme seguinte, algo que poderia servir como metáfora para a propensão do próprio Constantine em ser condenado eternamente ao inferno. Além disso, seria pertinente explorar o peso da idade de Constantine, visto que mais de 15 anos se passaram para o seu intérprete. Voltando à questão do cigarro, é importante destacar também que, na cena pós-créditos, o personagem deixa seu isqueiro no túmulo de Chas Kramer, seu parceiro falecido, interpretado por Shia LaBeouf. A cena é mais um indício da decisão de Constantine em se livrar do cigarro. Porém, essa cena também pode vir a ser desconsiderada devido à incerteza de retorno do personagem Chas, agora um anjo, por conta das diversas polêmicas que seu intérprete se envolveu desde então. Não é uma certeza se Chas retornará, mas seria interessante ver a nova dinâmica entre ambos, se ajudando para combater as forças do inferno e manter o equilíbrio na Terra. Outro retorno ainda não garantido é da atriz Rachel Weisz, que fez a detetive Angela Dodson. Tendo adotado um perfil mais maduro em sua carreira, sobretudo após o Oscar conquistado no filme O Jardineiro Fiel, Rachel Weisz veio a recusar convites para atuar em filmes blockbusters, como foi o caso do terceiro episódio de A Múmia, com a atriz Maria Bello sendo sua substituta. Essa decisão poderia influenciar em uma possível recusa da atriz para retornar em Constantine 2, embora em entrevistas e vídeos de produção, a experiência com o filme tenha sido positiva para ela. De start, a personagem foi desenvolvida como um potencial interesse amoroso ao protagonista, que poderia render um elemento dramático a ser desenvolvido em uma continuação. E falando em interesses amorosos, o filme de 2005 infelizmente acabou excluindo uma das personagens mais intrigantes do roteiro, Ellie, interpretada pela atriz Michelle Monaghan. Sendo um meio demônio que tem uma atração sexual por Constantine e troca informações com ele, a participação da personagem no corte final se resume a uma frase e um possível desfecho trágico na sequência em que Constantine usa água benta para passar por um grupo de demônios mestiços. Embora o mais provável é que ele tenha morrido, ela pode ter conseguido fugir durante o caos generalizado. Dito isso, a personagem poderia retornar à sequência com maior background, buscando vingança contra John por quase tê-la matado. Outros personagens como o Papa Meia-Noite, o Anjo Gabriel, agora um humano renegado por Deus, e Lúcifer também seriam grandes adições ao enredo e seus personagens podem ser melhor desenvolvidos. Embora a limitação de orçamento possa ser um problema na hora de escalar atores e atrizes de renome como Tilda Swinton, Peter Stormare e Digimon Hounsou, o que justificaria a ausência deles e de seus respectivos personagens. Independente disso, todo o elemento mitológico e místico da trama, somados à ambientação sombria e desoladora de uma Los Angeles decadente, são excelentes inspirações para uma trama tão ou até mais densa do que o filme original. Além disso, a continuação pode explorar mais características marcantes de seu protagonista, como seus traumas do passado, suas habilidades místicas e até mesmo sua complexa sexualidade. O anúncio de Constantine 2 foi uma grata surpresa, afinal, quase 20 anos desde seu lançamento, não havia nada além de rumores e especulações, e da vontade genuína do diretor Francis Lawrence e do ator Keanu Reeves de criarem mais uma aventura para o exorcista mais amado dos quadrinhos. Ao mesmo tempo em que a confirmação de uma sequência é algo bem-vindo para os fãs do filme de 2005, também pode ser a oportunidade de corrigir os erros do seu antecessor e trazer mais universo das HQs para o cinema. E para isso, a desejada e necessária classificação indicativa para maiores de 18 anos
anos seria algo fundamental a favor do filme. Até que mais seja informado sobre o roteiro, produção e data de lançamento, vão se passar vários meses para se especular sobre os rumos desse projeto tão aguardado. Nos resta torcer que Constantine 2 encontre o caminho certo para agradar os fãs puristas, bem como para renovar o interesse do público por adaptações de quadrinhos, ainda mais depois de tantas decepções consecutivas nos últimos anos.